Boa noite. Nós vamos continuar com o nosso estudo de O Sermão da Montanha, lembrando que em nossa última reunião nós começamos a examinar as práticas religiosas tradicionais dos judeus, que tinham a ver com a esmola, a oração e o jejum. Então, vamos agora ver o jejum. Quando jejuardes, não tomeis um ar sombrio como fazem os hipócritas, pois eles desfiguram seu rosto para que seu jejum seja percebido pelos homens. Em verdade vos digo, já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuardes, unge tua cabeça e lava teu rosto, para que os homens não percebam que estás jejuando, mas apenas o teu Pai que está lá no segredo. E o teu Pai que vê no segredo te recompensará. Mais uma vez, nosso divino instrutor nos diz que as práticas religiosas, espirituais, devem ser adentradas com o objetivo de nos sintonizar cada vez mais com o divino em nós. Em hipótese alguma, deveriam ser usadas para fins da personalidade, de sermos tidos como pessoas boas, religiosas, e nem mesmo com fins políticos, fins de propaganda da nossa personalidade, dos nossos interesses. Então, as práticas espirituais devem ser usadas, devem ter como objetivo nos desligarmos do mundo. Porém, lembrando que nós estamos no mundo por boas razões, para conseguirmos superar a atração do mundo, fazendo com que a gente se dedique cada vez mais à busca do espiritual em nós, agindo de forma espiritual no mundo material. Esse que é o grande segredo. Continuarmos no mundo sendo úteis, sendo amorosos, gentis e, principalmente, buscando a vivência da união. E como é que a gente busca a vivência da união? Com o grande instrumento que é o amor. O amor é aquela força que atua no mundo para a união. Existem outras forças que também têm a ver com união, mas em níveis diferentes. A relatividade, a atração cósmica, e depois a atração dos corpos físicos. E o amor é uma força que leva à união entre os seres humanos. E qual é o objetivo da nossa vida espiritual? Alcançarmos a expansão de consciência que nos permita vivenciar a realidade, a verdade que nos liberta, que é que nós somos todos um. Então, o amor nos leva a vivenciarmos essa realidade de que somos todos um. E é só quando nós alcançamos essa vivência da unidade é que nós entramos naquele estado de consciência que é chamado de
o reino dos céus. Então, o reino de Deus, o reino dos céus, é essa vivência da realidade de que nós somos um com a fonte de tudo, de toda a vida, que é o que nós chamamos de Deus, e com todas as expressões do todo, de Deus. Então, vida espiritual é isso, é essa constante busca e progresso rumo à vivência da unidade. O que significa entrarmos num cabo de guerra. A experiência, a vivência da unidade vai contra os interesses do ego. O ego nos diz cada um por si e Deus por todos. Então, busque o seu bem-estar, procure amealhar a sua riqueza, tire proveito de tudo. Então, o ego nos leva a uma atitude egoísta. E nós só conseguimos virar a mesa, fazermos aquele ato de libertação. Eu vou buscar unir-me a Deus em consciência, porque, na realidade, todos nós somos uma expressão de Deus. Consequentemente, já estamos unidos a Deus. Só que nós não sabemos. E muita gente nem acredita nisso. Eu? Um pecador como eu, unido a Deus? Não, meu Deus, isso não é possível. Não é possível isso. É possível, é a realidade. E nós estamos bloqueados. O ego nos diz, isso é fantasia, tchê. Você busque a realidade que é aproveitar a vida. Você só tem uma vida, aproveite. É uma mentira atrás da outra. Só temos uma vida. Não. Nós temos centenas de vindas a esse mundo, num corpo físico, com esse objetivo sempre. Conseguirmos nos libertar daquela prisão mental de que nós somos esse corpo, essa personalidade, e que a gente tem que defender os interesses dessa personalidade com unhas e dentes. E é só quando a gente faz aquela reversão. Não é assim. Nós somos todos expressões divinas e nós estamos aqui para aprender a expressar o divino em nossa vida. E uma das expressões do divino é o amor, que nos leva à compaixão para com os outros, com a determinação de nos capacitarmos para nos tornarmos portadores da luz. Mas, para isso, nós temos que fazer, primeiro, que a nossa luz venha brilhar. E aí é o grande desafio, é a grande proeza que só um Hércules consegue fazer com os seus 12 trabalhos iniciáticos. E quem é o Hércules? Um mero mortal que viveu muitos anos atrás, fez coisas maravilhosas. Ele também, mas todos nós temos Hércules dentro de nós, esperando o momento certo para realizar essas grandes tarefas de limpeza de estábulo, isso, aquilo. Então, nós precisamos nos dar conta, agora voltando para o Sermão da Montanha, de que as nossas práticas espirituais não é para mostrarmos para o nosso círculo de relações, para as pessoas ao nosso redor, que nós somos bonzinhos, que nós somos religiosos, que nós somos espiritualizados.
não é mostrar para os outros, é conseguir vivenciar que nós somos realmente seres espirituais passando por uma experiência material, corpórea. Então, as práticas espirituais de esmola, oração e jejum devem ser feitas para facilitar essa mudança de orientação de vida, nos entregarmos para o Pai e Mãe espiritual e vivermos como se já tivéssemos sido iniciados com a consciência de unidade. E isso significa com um sentimento de altruísmo, de buscarmos trazer benefícios para todas as pessoas. Então, nós devemos fazer a prática espiritual do jejum com a mesma compostura que a esmola e a oração, ou seja, sem ostentação. O homem que usa os preceitos religiosos para se exibir não dá o devido valor espiritual para a religião, que é usada como uma vestimenta social para impressionar os outros. Impressionar os outros? Será que nós queremos ser influencers, né? Influenciadores na sociedade, mostrando que nós somos bonzinhos, espiritualizados? Não. Definitivamente não. Os influenciadores têm um objetivo: conseguir muitos seguidores e a renda que isso pode suscitar para eles. Um dos primeiros sinais de que uma pessoa está realmente se tornando espiritualizada é, por incrível que pareça, o contentamento. Sim, o contentamento. Um claro sinal do homem santo, do iluminado, é que ele faz com leveza as coisas pesadas, com facilidade as coisas difíceis, com alegria as coisas tristes, com um sorriso as coisas dolorosas. Infelizmente, são raros esses expoentes da família humana. O homem profano só faz o bem para receber algo em troca, ainda que seja simplesmente um elogio para o seu ego. Um elogio para o seu ego? Opa, isso aí é coisa boa. Pelo menos isso. Se não vão me dar uma entrada para o Circo do Sol, Circo de Soleil, então, que pelo menos me digam que eu sou um cara bonzinho, né? Então, as pessoas como mendigam elogios, fazendo de tudo para conseguir a atenção das pessoas, para que o seu conceito na sociedade, no seu grupo, seja elevado. E não é isso o que o buscador espiritual deveria fazer. O buscador espiritual, sim, deve fazer as coisas certas, ser amoroso, compreensivo, dadivoso para com todos aqueles ao seu redor. Não importa se torçam pelo time de futebol errado, porque o nosso é o certo.
se não sejam favoráveis ao nosso candidato, porque o nosso é o certo. Então, essa mudança de atitude, de aceitar o nosso próximo com os interesses, os condicionamentos, as ideias, os valores que eles têm, como nós aceitamos os nossos filhos. Quem tem mais de um filho sabe que os filhos não foram feitos na mesma forma e saem igualzinho um ao outro. Os filhos são diferentes e a gente tem que aceitar os filhos com as suas diferenças, com as suas idiosincrasias, inclusive com valores diferentes dos nossos. Então, essa atitude de abertura, aceitação para a diversidade da família humana, porque foi assim que Deus criou os seres humanos. Se fosse para fazer clones exatamente iguais um do outro, ele podia fazer meia dúzia, uma dúzia, e não precisava de 60 bilhões de seres, como é dito que existem em nosso sistema terrestre, apesar de termos perto de 8 bilhões de pessoas encarnadas, é dito que existem algo como 60 bilhões de almas. Então, nós passamos muito mais tempo do outro lado, né, sem o corpo físico, do que encarnados. Então, aprender a viver de forma altruísta, revertendo um condicionamento do ego de centenas de vidas que nos levou a agirmos, infelizmente, boa parte do tempo, com um viés egoísta, é o nosso grande desafio. O cristão tradicional, infelizmente, interpreta literalmente que deve carregar sua cruz todos os dias. Mas ele tende a fazer isso alegando o peso da minha cruz. O homem verdadeiramente espiritual está em sintonia com a vida. Ele é leve e não depende do mundo exterior para ser feliz. Consequentemente, ele entende que carregar a sua cruz é aceitar a sua cota do seu karma pendente, tanto positivo como negativo. Essa é a nossa cruz. A gente não precisa botar uma cruz de madeira nas costas e carregá-la em romarias, né? Outra vez, para sermos vistos pelos outros. Nada que é feito para ser visto pelos outros é verdadeiramente espiritual. Então, como a maior parte dos ditados, dos ensinamentos de Jesus são feitos numa linguagem alegórica, usando figuras materiais para que a gente possa despertar para o equivalente espiritual daquela imagem. Então, carregar a sua cruz é aceitar o seu karma, aceitar a sua vida, procurando sempre fazer o melhor das circunstâncias em que somos colocados. E um dos maiores desafios que nós temos para a nossa mente, para os nossos condicionamentos, é aceitar que todos aqueles que compartilham a jornada da vida conosco são instrumentos do karma. Eles foram como que selecionados pelos grandes seres para servirem como instrumentos para aquilo que a gente deve receber.
de agradável e de desagradável. E quando eles estiverem nos apresentando a nossa conta kármica, a gente pagar a conta kármica engolindo em seco e agradecendo. Senhor, eu entendo que isso, eu estou recebendo esse tratamento porque eu fiz isso para outro membro da família humana algum tempo atrás, que eu não me lembro mais. Eu não me lembro mais e estava tendendo a achar que era injustiça aquilo que eu estava recebendo nesse momento, mas sabendo da sua total compaixão, bondade e justiça, eu sei que eu estou recebendo aquilo que eu já dei para a família humana. Então, eu vou agradecer para que eu não precise re, repetir essa mesma lição. Infelizmente, todos nós, eu ouso dizer que todos nós, inclusive esses irmãos e irmãs que aqui estão nessa nossa reunião, todos nós já fizemos muita coisa que nos esquecemos. Se não tivéssemos esquecidos, nós iríamos ter problemas psicológicos, porque tem muita coisa no passado que, se a gente se lembrasse de tudo, a gente não ia aguentar. Então, a providência divina nos apresenta a conta de acordo com a nossa capacidade financeira e espiritual, né? De quitar essas contas. Mas sabedoria, lembrem-se sempre, ao receber uma conta espiritual, pague sem incorrer outra vez naquela, naquele mesmo débito, ou seja, esbravejando, dizendo poucas e boas para o instrumento do karma. E quando a gente faz aquilo que o ego nos impulsiona a fazer, não, leve desaforo para casa, diga para ele isso, aquilo, aquilo. E a gente, infelizmente, muitas e muitas vezes, a gente dá o troco. Deu o troco, tem que repetir a lição outra vez, e outra vez, até aprender a receber aquilo que é o nosso débito kármico, sem repetir a mesma coisa, para nos libertarmos progressivamente do sofrimento da natureza humana. E lembrem-se que quanto mais progresso nós fizermos na senda, mais os nossos instrutores vão verificar, avaliar. Ele, ela está determinado. Ele pode acelerar o seu processo evolutivo. E esse processo inclui, não é exclusivamente, mas inclui esse pagamento dos débitos kármicos. Lembrem-se sempre, todos os grandes benfeitores da humanidade, aqueles que a gente considera santos, Chico Xavier, João da Cruz, Francisco de Assis, Madre Teresa, Teresa de Ávila, todos aqueles que a gente conhece a biografia, a vida deles, pessoas totalmente dedicadas ao próximo, a Deus, e ainda assim, olha, aquela vida, um sofrimento atrás do outro. Por quê? Porque estavam se aproximando de alcançar a última encarnação em que iriam se tornar mestres de sabedoria, iriam entrar na etapa de libertação do karma, se tornar Jivamuktis, pessoas sem karma.
Então, eles têm que quitar coisas que ficaram para trás 10, 15 encarnações atrás. Por isso que a gente vê os santos com tanto sofrimento na vida sem reclamar, carregando a sua cruz sem reclamar. Por isso, então, tornam-se santos e a gente não ouve falar depois o que se tornaram na hierarquia espiritual. Então, uma das coisas mais difíceis, eu estou dizendo para vocês, meus irmãos, porque eu acho a mais difícil. Não sei se vocês já conseguiram superar a tendência do ego de não levar desaforo para casa, dar o troco e assim por diante. Infelizmente, eu seguidamente abro a boca e dessa vez eu consegui não soltar o verbo. O meu signo do zodíaco é Escorpião. Eu não entendo muito dessas coisas, não, mas o meu amigo Ricardo disse que Escorpião tem grandes oportunidades, mas tem um veneno. Eu acho que o meu veneninho diminuiu, mas não terminou ainda, não. Então, é difícil a gente conseguir pagar o débito sem renovar o débito. São os pobres coitados que estão com dívidas até aqui, com bancos, e aí recebem uma boladinha, sabe-se lá de quê, aí eles pagam quase todo o débito do banco, eles, agora eu posso comprar isso ou aquilo, e já entram em débito outra vez. É o que nós fazemos com o karma. Então, Deus é amor e bem-aventurança, portanto, opostos da tristeza. Quando realmente conseguimos focar nossa mente em Deus, focar nossa mente em Deus, somos inundados de alegria e a gente pode fazer isso em meditação. Em alguns mosteiros, especialmente em Monte Athos, vocês sabem onde é que é Monte Athos? É uma parte da Grécia, são penínsulas, não me lembro se 3 ou 4, que foram passadas para a administração da Igreja Ortodoxa Grega. Então, lá tem uma série de mosteiros. E nesses mosteiros, em alguns deles existem pessoas realmente santas, voltadas para a vida espiritual, que fazem uso de certas cerimônias, de certos procedimentos que facilitam a expansão de consciência. Jejum com vigílias. Então, o corpo não está gastando a sua energia para digerir a comida. E está acordando, mal acordando, está com o olho querendo fechar, fazendo orações. Então, chega um determinado momento que só iniciados seriam capazes de avaliar, em que a fome e o cansaço vencem certas barreiras psicológicas e a pessoa tem certos rompantes de iluminação. Então, como nós estamos falando de jejum, saber que realmente jejum, não o jejum religioso,
mas o jejum... Perdão. O jejum espiritual facilitador da expansão de consciência. Continuando, então, a hipocrisia, ainda que possa ser temporariamente benéfica nos interesses do mundo material, sempre chega o dia em que causa adversidades. E a conta, então, chega para nós, na vida mundana, como também na vida espiritual. Como tem pessoas se fazendo de santos, de bonzinhos, de benfeitores da humanidade. E o triste é que um bom número dessas pessoas, por algum tempo, fizeram muito benefício para a humanidade, mas existem certos mecanismos que mexem com a consciência, pessoas que têm uma expansão de consciência, um aumento de capacitação de atuação no mundo físico, por exemplo, vidência, por exemplo, capacidade de cura. E essas pessoas se sentem tocadas e então passam a curar os outros, a dar mensagens que recebem para certas pessoas e nesse processo, com o passar do tempo, chega um determinado momento em que os canais de condução de força começam a acionar também certos chakras que levam a pessoa deslizar, escorregar na maionese e passar a atuar de forma egoísta na vida e a busca de prazer sexual sem limites. Então, infelizmente, esses deslizes acontecem mesmo com pessoas que estão fazendo bem e chega um determinado momento porque não estão seguindo o preceito de orai e vigiai. Estão fazendo bem? Ótimo, continuem fazendo bem, mas vigiem sempre, não escorreguem, porque o ego e até mesmo entidades do astral estão procurando nos derrubar o tempo todo. Porém, falando de jejum, o melhor jejum não é a ausência de comida para o organismo físico, mas de pensamentos negativos, inclusive de problemas que nos afligem, para libertar a mente das coisas terrenas com o fito de unir-se a Deus. Então, essa questão de jejuarmos, o melhor jejum de todos não é o jejum que afeta a barriga, mas que afeta a mente e o coração. Conseguirmos nos libertar das negatividades que nos perseguem constantemente. Negatividades e preocupações com coisas do mundo material. Eu ouso dizer que é pouco provável que os membros do nosso grupo nunca se preocupam com problemas materiais. Nós temos esse constante chamado para as coisas desse mundo e a gente fica preocupando. Antes que a coisa ocorra, a gente já fica
mente pensando a respeito daquilo. Então, esse é o jejum que os grandes seres nos recomendam, os jejuns de pensamentos negativos e preocupações com as coisas materiais. Nós vamos passar para um outro tema. Vocês gostariam de falar alguma coisa, perguntar algo a respeito do jejum e das práticas espirituais tradicionais dos judeus? Então, vamos para o nosso verdadeiro tesouro. Não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e o caruncho os corroem, e onde os ladrões arrombam e roubam. Mas ajuntai para vós tesouro nos céus, onde nem a traça nem o caruncho corroem, e onde os ladrões não arrombam nem roubam. Pois onde está o teu tesouro, aí estará também teu coração. Uma coisa assim tão singela dita por Jesus, não vamos ajuntar tesouros na terra, mas no céu. Então, quais são esses tesouros no céu que não vão ser afetados por ladrões nem por deterioração desse tesouro? São as nossas boas obras, são todas as atitudes de altruísmo, de amor para com o próximo, de perdão para com as pessoas que nos ofenderam, de não julgamento. Como é difícil a gente passar o dia sem fazer julgamentos. A gente pode até estar dentro de casa, não estar passeando na rua, não estar falando com pessoas, mas liga a televisão e vê certas notícias, como a nossa mente imediatamente começa a fazer julgamento daquelas pessoas, avaliar situações e desejar que aquilo não tivesse acontecido é uma coisa. Agora, apontar o dedo para as pessoas e julgá-las é outra. Mas a gente não pode viver no mundo material sem fazer avaliações. Então, a gente pode fazer a avaliação de que eu não quero aquela pessoa como companheiro de jornada. Eu desejo que ele desperte, que ele consiga ver os problemas que ele está causando a si ao causar problemas para os outros. Mas como é difícil a gente encontrar aquela tênue linha de separação entre desejar que aquela pessoa que está fazendo erro no nosso julgamento e não meramente julgar, mas que isso, aquilo, o que às vezes a gente, quando vê certas cenas abomináveis de comportamento humano, a nossa tendência é fazer julgamento. Como a gente encontrar o equilíbrio de fazer avaliações sem julgamento, eu ainda não encontrei como fazer aquela diferenciação, mas é algo que todos nós devemos buscar alcançar. Porque o mestre que sabe o que nós precisamos fazer para a nossa evolução, para alcançarmos a iluminação, é não julgar. Ele diz isso claramente no Sermão da Montanha. Mas a gente precisa de discernimento na vida. Discernimento requer separar o joio do trigo. Palavras de Jesus, separar o joio do trigo. Então, discernimento, avaliação de situações,
mas sem julgamento das pessoas. À medida que a gente for evoluindo, nós vamos sentir cada vez mais com aquele profundo amor no coração para com todos os seres, quando verificamos que certas pessoas estão, obviamente, fazendo mal para os outros, desejar ardentemente que ele possa despertar para o mal que ele está fazendo para si ao fazer mal aos outros, sem julgamento. A linha é tênue. O desafio é nosso, de como usarmos discernimento e avaliar situações sem fazer julgamentos. Vamos nos lembrar, mais uma vez, que o Sermão da Montanha foi dirigido aos discípulos e aspirantes que almejam trilhar o caminho estreito, ou como dizem os hindus, o caminho do fio da navalha. Todo aquele que sente o chamado de Deus e o anseio pela verdadeira bem-aventurança deve reorientar sua vida de acordo com os novos anseios de seu coração. Anseios de seu coração, pois onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Então, vamos colocar os nossos tesouros em lugares, em coisas, em aspectos da vida que sejam protegidos, que não sejam roubados ou deteriorados. A gente precisa muito. Por que todas as tradições espirituais falam da importância do discernimento? Aos pés do mestre, vocês que já leram algumas vezes ao pé do mestre, vão se lembrar que a primeira virtude a ser desenvolvida é o discernimento. Então, é importantíssimo desenvolvermos o discernimento. Não se trata de abandonar as atividades materiais ou o cuidado da família. Nenhuma atitude passiva e alienada, esperando que Deus cuide de todas as nossas necessidades mundanas. Isso aí é infantilidade, é perder o senso das coisas. Jesus chama a nossa atenção para as prioridades de nossa vida. A importância de termos bem claro para nós as nossas prioridades, porque o nosso dia é curto para fazermos tudo aquilo que gostaríamos de fazer. Então, nós precisamos ter um senso de prioridades. O que é mais importante, o que é mais urgente, o que é preciso para que eu cumpra com o meu dharma, que eu cumpra com as minhas obrigações de trabalho, de família, de ser uma pessoa que traz luz, amor, coisas boas para o nosso próximo. E como devemos definir nossas prioridades de vida? Tratos na bola e vi uma sugestão. Uma abordagem sintética, nós devemos levar em consideração o contraste de ter e de ser. Nesses dois monossílabos se reduz toda a filosofia do Evangelho e a sabedoria dos grandes seres ao longo dos séculos. Ter ou ser são duas orientações aparentemente
incompatíveis. Tanto é assim que Jesus afirma que ninguém pode servir a dois senhores, especialmente a Deus e ao dinheiro. A forte atração das coisas materiais faz com que a maior parte das pessoas sejam prisioneiras do mundo material. Querem ter e ter mais e mais. Uns poucos são atraídos para o misterioso mundo do ser. Esses são os ascetas, os místicos, os yogis, os austeros renunciantes de todas as coisas periféricas. São a esses que Jesus se refere de forma solene. Quem não renunciar a tudo o que tem ter, não pode ser meu discípulo. Esse requisito fez com que o jovem rico da parábola desistisse de seguir o mestre. É lógico que o relato evangélico sempre enfatiza algo e, às vezes, nós tomamos fora de proporções, porque existe uma razão para essa escolha drástica. A resposta é dada pela conhecida frase: onde está o teu tesouro, aí estará teu coração. O coração, a mente e a aspiração do discípulo devem estar voltados para o alto, para Deus, pois sem uma aspiração ardente não é possível quebrar nossos condicionamentos que nos mantêm prisioneiros de tudo aquilo que o mercado nos oferece. Uma das expressões mais importantes da frase que eu acabei de dizer para vocês é quebrar nossos condicionamentos. Condicionamentos. Eu imagino que todo mundo aqui dirige carro, não é verdade? Então, quem dirige o carro sabe que faz 90 e poucos por cento do que precisa para dirigir de forma automática. Foi condicionado, treinou para dirigir, tem que fazer assim, assado. Antigamente tinha aquele pedal da embreagem que fazia muito barulho no carro. E a gente vai aprendendo, vai se condicionamento, vai se treinando para agir automaticamente. Eu acho que a gente não vai conseguir aprender automaticamente com o celular na mão. Então, talvez seja uma boa prática celular não ser usado durante as horas em que a gente está dirigindo. Mas esse aí é um ganho a muitas pessoas para alcançar. Mas condicionamentos, todos nós, desde criancinha, fomos condicionados a uma porção de coisas. E grande parte dos nossos condicionamentos nos foram passados pelas pessoas que mais nos amam, nos amavam, pai e mãe. Os avós também. Pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não faça isso, faça. E nem sempre as razões eram dadas para as crianças à medida que o condicionamento ia sendo realizado. Então, nós temos uma imensa carga de condicionamentos que nós não nos damos conta que temos, porque eles estão em nosso subconsciente. No consciente, a gente capta a coisa que está ali nos fazendo agir dessa ou daquela forma. No inconsciente,
A palavra que é usada para esse nível da nossa consciência como inconsciente é que significa que nós não estamos conscientes desses condicionamentos que estão arquivados em nosso inconsciente. Então, meus irmãos, a coisa mais difícil na vida espiritual, que é absolutamente imprescindível para o progresso espiritual, é mudança. Mudança. Nós precisamos mudar nisso, naquilo, uma série de coisas. Mas nós temos grande dificuldade de mudar, porque nós temos de mudar coisas que nós fazemos inconscientemente. Por exemplo, quando alguma pessoa nos insulta, inconscientemente a gente rebate. Então, está pagando um débito kármico com o insulto que recebeu e está renovando aquele débito ao dar o troco para a pessoa. E por que a gente faz isso? Porque a gente está condicionado. Então, a vida espiritual requer que a gente faça autoexames, avaliações do nosso comportamento, identificação de tendências para certos, vamos chamar de vícios, mas de comportamentos inadequados. E quando a gente identifica esses vícios, esses comportamentos inadequados, a nossa tendência é fazer a coisa errada. O que é a coisa errada? Tentar combater. Por exemplo, suponhamos que nós sejamos impacientes. Então, nossa, eu sou tão impaciente. Doravante, eu não vou ser impaciente, eu não vou ser impaciente. Está fazendo uma burrice. Desculpe pelo termo usado, mas é para chocar mesmo. Quando a gente diz não vou fazer isso, a gente está reforçando isso. Então, a maneira de se conseguir algum progresso, não fazendo mais isso, é identificando. Eu sou impaciente, então, doravante, eu vou cultivar a planta rara da paciência. Oh, meu Deus, como é bom ser paciente. Nossa, ontem eu consegui ser paciente naquela situação tão difícil. Puxa, doravante eu vou ser sempre paciente. As pessoas não sabem o que fazem, o que dizem. Como é bom ser paciente. Então, é martelar, repetir sempre o positivo. Nunca reclamar e dizer que eu não vou fazer isso ou aquilo. Quando a gente pensa no negativo, diz que não vou fazer, a gente reforça aquilo que a gente não quer fazer. Parece loucura, não é? Mas os psicólogos e os instrutores espirituais dizem que é assim. Então, superar os nossos condicionamentos é a nossa grande tarefa. É aquilo que todos nós temos como objetivo de vida espiritual. E a gente precisa aprender uma coisinha tão simples, não ficar falando que não vou fazer isso. Já repeti 2 vezes o não numa frase só. Então, só cultivar as virtudes e elas apagam todas as nossas fraquezas, os nossos vícios. Então, o nosso verdadeiro tesouro, vamos buscar cultivar o nosso verdadeiro tesouro, que são as qualidades da alma.
todos nós já temos no inconsciente do inconsciente do inconsciente todas as virtudes que nós precisamos manifestar. Então, o nosso exercício não é só superar os condicionamentos negativos, mas fazer aflorar aquilo que já existe em cada um de nós, as virtudes da alma, as virtudes do Filho, da Filha de Deus. O Filho de Deus é perfeito, Cristo é perfeito e Cristo mora em cada um de nós. Então, nós temos que ir fundo no nosso inconsciente, que é o inconsciente do divino em nós, fazer com que ele venha aflorar e, com isso, pulverizar, fazer com que desapareça para todo sempre aqueles condicionamentos no nosso inconsciente da nossa mente. Mas nós temos já o antídoto para isso mais profundo do que nossos condicionamentos inconscientes. Então, não há como a gente perder. A gente só precisa de muita determinação, muita plena atenção. Nos primeiros anos que eu comecei a busca espiritual, com o grupo onde eu estava, dos Brahma Kumaris, eu ouvia tanta plena atenção, aquilo me deixava até tonto, precisa ter plena atenção. Aí eu fazia bobagem, a cabeça virando de um lado para o outro, de olho arregalado, como se fosse plena atenção. Mas como a gente precisa de ter plena atenção para não escorregar naqueles condicionamentos que nós já temos desde a nossa infância, achando muitas vezes que é a coisa certa a fazer. Então, discernimento e plena atenção. Com esses dois, e determinação. Então, é o trio maravilha. Discernimento, plena atenção e determinação. Com esse trio maravilha, a gente pode tudo. Portanto, depois de muita luta, o buscador se dá conta da grandiosidade do seu verdadeiro ser, o Filho de Deus, que é a nossa verdadeira natureza. Então, esse ser, quando nós nos damos conta daquilo que temos como ser, a gente se dá conta que não precisamos das coisas materiais para sermos grandes. Já somos grandes, já somos importantes, já somos filhos de Deus. Então, essa é a verdade libertadora sobre nós mesmos. Ela é alcançada com a experiência interior de nossa identidade essencial com Deus, que nos leva a afirmar, e a gente deve afirmar muitas e muitas vezes, eu e o Pai somos um. Essa é uma daquelas afirmações que vão fazendo com que a nossa identificação errônea com o corpo e a personalidade vá perdendo força e a gente consiga trazer uma nova identificação, que nós somos os filhos bem-amados do Pai e Mãe Celestial. Tendo em vista essas considerações, o cristão sincero se questiona como seria possível viver na sociedade atual sem possuir bens materiais.
mas esse não é o caso. Talvez o segredo seja levar em consideração a diferença entre possuir e administrar. Nós podemos ser milionários, mas o que é importante é o que a gente tem em consciência. Eu sou dono disso tudo ou isso tudo me foi dado para administrar em prol da família humana, não só da minha pequena família tradicional, filhos e outros parentes, mas administrar para o bem da coletividade. Nós sabemos, pela literatura, que muitos dos grandes seres tinham bens. Eles precisavam de bens para viajar, para participar de certos eventos, de certas atividades benéficas para a humanidade. Então, precisavam de bens materiais. Mas é possível que uma pessoa seja um cristão sincero e, ao mesmo tempo, seja um administrador de parte dos bens de Deus em benefício de todos os seus irmãos, sejam eles membros de sua família tradicional ou não. A chave para essa postura aparentemente inusitada é a atitude interior em que o altruísmo supera o antigo egoísmo. Eu digo envergonhado que as mulheres têm mais facilidade de superar o egoísmo do que os homens. As mulheres, principalmente pelo dom da maternidade, aprendem a se doar para os filhos. Então, geralmente, mas não sempre, as mulheres são mais generosas do que os homens, são mais altruístas do que os homens. E essa qualidade precisa ser desenvolvida também pelos homens. Talvez seja por isso que as almas têm encarnações masculinas e femininas, para que possam desenvolver as qualidades que são mais fáceis de serem desenvolvidas num corpo masculino ou num corpo feminino. Pode parecer difícil e mesmo revolucionário uma tal atitude. No entanto, devemos lembrar que nas primeiras comunidades dos seguidores de Jesus, isso indicado na Bíblia, indicado em Atos dos Apóstolos, todos os que tinham abraçado a fé reuniam-se e punham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens e dividiam-nos entre todos, segundo as necessidades de cada um. As primeiras comunidades dos seguidores de Jesus, a palavra comunidades vem de comum. Eles viviam em comum, ajudando-se mutuamente uns aos outros, desenvolvendo a prática do amor altruísta, da dedicação ao próximo. É lógico que no nosso mundo competitivo, em que existe uma grande disparidade de consciência e de aceitação de valores grupais, que isso seja um pouco mais difícil. Porém, até hoje, ainda temos algumas
comunidades especiais. Na Índia, existem algumas. Na Escócia, Findhorn, não sei se vocês ouviram falar, é uma comunidade com coisas. Raul, congelou. O que importa não é nós estarmos nesse ou naquele grupo, o que importa é a nossa atitude. Como é importante e difícil nós termos uma atitude de generosidade, de aceitação, de convivência com os outros. Eu imagino que todos nós já tivemos situações de ter algum parente, não vamos falar de sogra não, hein? De algum parente vivendo conosco um par de meses por essa ou aquela razão. Mesmo sendo parentes, até mesmo irmãos, né? Depois de algumas semanas, um par de meses, já começam a haver pequenos atritozinhos, porque nós somos muito exigentes com os nossos valores, os nossos hábitos, e os outros, mesmo irmãos, podem não ter os mesmos valores e mesmos hábitos, começam as fricções. Então, chegará o dia em que nós vamos ser aceitos para passar algum tempo no ashram do mestre. E aí, para sermos aceitos, nós já teríamos evoluído espiritualmente a tal ponto que não vamos nos incomodar com o comportamento extremamente espiritualizado dos nossos outros companheiros de jornadas, porque nós estaremos já livres da maior parte dos nossos condicionamentos materiais, condicionamentos egoístas. Os tempos mudam e nossas práticas devem mudar também. Como em tudo na vida, precisamos de muito discernimento, 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 para cuidar das coisas materiais em nossa vida, com o foco em nosso verdadeiro tesouro. Discernimento é preciso, por exemplo, entre o eterno e o passageiro, entre o essencial e o supérfluo, entre o nosso dever e as outras tarefas, ainda que sejam úteis. Então, essa questão de discernimento, muitas vezes a gente precisa de muita inspiração, de muita luz para escolher, para discernir entre a coisa apropriada, a coisa certa a ser decidida. Porém, quem está de bem com a vida realmente confia no Pai Celestial e cumpre com seus deveres. Nesse caso, terá sempre a proteção do alto. Felizmente, é uma garantia que nós temos. Os tesouros celestiais são os poderes da alma, incluindo o controle sobre as atividades da consciência, as percepções abrangentes das verdades primordiais, a percepção da vida una, atuando em todos os seres, o amor que tudo harmoniza e promove a união. O coração, ou seja, a nossa atenção, deve estar constantemente focado naquilo que julga ser o seu tesouro. Portanto, as primeiras qualidades do aspirante devem ser o interesse e a aspiração para desenvolver uma decisão férrea de alcançar
a sua meta. O objetivo da vida humana é superar a forte atração dos prazeres terrenos fugazes para focar nossa atenção na bem-aventurança permanente da presença de Deus, ainda que possamos perder esse foco inúmeras vezes. E a gente perde, por mais comprometido que nós venhamos a estar com a vida espiritual, as coisas do mundo têm o dom de tirar a nossa atenção, o nosso foco. E a gente perdeu o foco, volta para o nosso objetivo, o tesouro em nosso coração. Jesus comparou os seus discípulos com uma criancinha, pois essa, ao aprender a andar, inevitavelmente vai cair inúmeras vezes, mas ela não desiste e se levanta sempre até que alcança a sua meta de seguir adiante sem cair. Que o discípulo faça o mesmo. Pergunte-se todos os dias: onde está o meu tesouro? Eu acho que nós chegamos ao nosso horário regulamentar. Vocês têm alguma observação, alguma ajuda para esses temas tão profundos que nós lidamos hoje, ou alguma pergunta? Não ativou o microfone, ninguém sabe que está fazendo pergunta. Eu estou vendo algumas bocas fazendo assim, mas não estou ouvindo nenhum ruidinho. Boa noite, queridas irmãs e irmãos. Todos nós temos um grande tesouro em nosso coração, a determinação de seguir adiante. E isso é uma dádiva, esse é um verdadeiro chamado do alto. Todos nós já tivemos muitas experiências de vida, todos nós já passamos por um determinado momento em nossa vida em que sentíamos falta de alguma coisa. Mesmo tendo uma vida muito confortável, as coisas indo bem, tá? A gente sentia uma certa saudade existencial de uma coisa que transcende a nossa vida nesse mundo. Esse é o famoso chamado do alto, é o chamado da alma. Sente, eu estou com saudade da casa do Pai Mãe Celestial. E é isso que nos move, é isso que faz com que a gente, mesmo com cansaço, com outras coisas, a gente se determine: eu vou permanecer nessa jornada, porque o Pai Celestial me chama. Eu quero atender esse chamado. Uma boa noite, meus queridos irmãos. Até breve, espero eu. Namastê, fiquem em paz com Deus. Tchau, tchau. Tchau. Boa noite. Obrigado. Obrigado. Boa noite. Boa noite a todos. Obrigado a todos. Agora todo mundo fala, não é?